falar hoje, agora sobre as Scaling Wings e o módulo assimétrico. Né? Podemos, veja que quando você vai avançando, tá? Nós temos um problema no nosso emocional. Tá? O nosso emocional, a nossa autoimagem nossa, é geralmente uma autoimagem assim, vamos dizer, quase que apoteótica de nós mesmos. Então, quando o cara começa a aprender, o que ele começa a pensar? Nossa, eu já aprendi isso, né? Então, quando você começa a aprender, você devia pensar o seguinte: agora eu tenho ferramentas para aprender mais. É isso. Tá? Eu vejo, né, que o modelo ocidental, principalmente o modelo francês de ensino, ele é assim. É como se você tivesse uma meta de aprendizado. Não. Quando você tem uma meta de aprendizado, o que vai acontecer? Você vai aprender aquilo sim, não tenha dúvida. Só que talvez depois você não consiga mais nada além daquilo. E por que isso pode acontecer? Principalmente, né, porque nós temos a ilusão de que o fato de nós aprendermos, sabermos mais que os outros, nos faz assim, vamos dizer, nos coloca num patamar diferente. E às vezes não. Às vezes você está lá no mesmo patamar e você não sabe. Né? É porque a nossa autoimagem, ela realmente é distorcida. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Cuidado com essa autoimagem extremamente distorcida do conhecimento que você tem. Tem um vídeo meu que fala: olha, desculpa dizer, mas você não sabe nada sobre derivativos. E tinha gente que se ofendia com o título, colocando lá, né, xingando lá, né, você é um arrogante, não, estou dizendo a verdade. Quando eu falo que amanhã não sei para onde vai a bolsa, eu estou dizendo a verdade. Eu não estou trazendo incerteza para você, eu estou querendo dizer a verdade. A verdade a gente não sabe, né? E à medida que nós vamos aprendendo, né, que a gente vai tendo noção de quanto que a gente não sabia. Então, quando você vai ver lá uma estrutura híbrida, o que acontece? Você bate o olho naquilo e fala: nossa, mas um negócio simples, né? Em vez de eu tentar ficar ajeitando o delta aqui, eu vendo um pouquinho de put, um pouquinho de qual resolveu o meu problema. Mas para você chegar lá e ver que é muito simples, você tem que passar por todo um processo de aprendizado, talvez até dramático. Tá? Então, vamos falar agora, né, um pouquinho sobre as Scaling-Wings, tá? As Scaling-Wings já tiveram lá os seus momentos epifânicos no passado e continua sendo muito bom. Tá? Uma única limitação das Scaling-Wings é o seguinte: é que na Scaling-Wing, principalmente, né, aqui no Brasil, no passado era muito bom. No passado, qualquer operação de Scaling-Wing funcionava bem. Você vendia call curta, comprava call longa, né, 2, 3 reais, sempre dava certo. Hoje já não, porque as walls elas se ajustaram. Tá? E como a Scaling-Wing ela tem uma questão de temporal, né, ela tem uma questão de opção mais longa, ele tem um risco, né, de queda de vol. Só que agora a vol ela baixou muito, então esse risco de queda de vol já é menor. Podemos dizer que hoje uma Scaling-Wing ela tem um risco muito menor do que no passado. Hoje. Tá? Aliás, foi uma dessas Scaling-Wings aí que quebraram a maioria dos influenciadores que operavam comprado com volatilidade. Tá? Agora esse risco é muito menor. Tá? Então as Scaling-Wings são aquelas operações em que são parecidas com as borboletas, entretanto, elas têm o quê? Elas são invertidas e têm a compra das posições longas. Tá? Então vamos pegar aqui uma borboleta. Vamos pegar aqui uma borboleta, né? Então vamos pegar aqui, olha, uma da A, né, 110 menos 2 da A 114, por exemplo, mais a 118, tá? Então isso é uma borboleta, tá? Agora uma Calendar Butterfly, que é o inverso, menos a 110 mais 2B 114 menos a 118. Isso, por exemplo, é uma Calendar Wings, ela é uma Calendar Butterfly. Então essa natureza de operação, né, que nós estamos olhando. Tá? E qual que é a vantagem dessa e qual que é a desvantagem? Ela tem uma determinada vantagem, sim. Porque como você está comprado na longa, o seu risco de levar um calorzão é menor. Tá? Talvez essa não seja muito boa, pode ser no 115. A gente pode fazer esses testes aqui, fazer alguns estudos sobre isso daí. Mas o grande lance aqui é o seguinte, né? As Scaling-Wing, elas são muito eficientes, né? Elas são superiores, tá,
né, aos boosters, faz escalenas, as broken wings, tá? Isso porque com o abaixamento da vol, o risco de perda por vela diminuiu muito, mas isso é um momento histórico de setembro de 2023. Então, estamos em setembro, indo para outubro de 2023, essas operações elas estão muito vencedoras. Talvez fosse melhor fazer uma com 5 de asa, né? Mas aqui podemos fazer uma asa menor, tá? Bom, vamos desenvolver um pouquinho ela e tentar, né, olhar sobre a ótica das outras estruturas, sobre a ótica de outras teorias. Então vamos lá, né? Essa daqui, será que dá ruim? Vamos tentar fazer o seguinte, vamos tentar fazer uma conta simples. Vamos supor que pare no 114. Quanto que vale uma call no 114 a um mês do vencimento? Bom, pelo menos uns R$ 2,50, R$ 2,80. É mais entre R$ 2,50 e R$ 3. Então, se ele parar aqui no 114, no olhômetro não vai dar prejuízo. Ele vai valer uns R$ 2,50, esse cara vai valer R$ 4. Então, está ótimo. Então, essa calendar butterfly está ótima, certo? Por outro lado, né, a gente vai pensar assim, poxa, quais são os trades, né, que a gente acha que a gente chegou a estudar? Tá? Pensar assim, olha, o lance é o seguinte, esse cara aqui não tem uma cara de que vai virar pó? Será que eu não posso puxar mais para perto? Vender uma mais gordinha? Eu acho que pode, né? Eu acho que pode. Mas será que se eu vender mais uma gordinha, eu vou pegar uma carne wings, tá? Eu vou pegar, vamos dizer, carne wings seria uma coisa genérica, seria tipo uma broken wings, só que mais genérica. Tá? Então, seria uma broken wings, por exemplo. Então, eu quero diminuir isso daqui. Vou fazer isso daqui, ó. Menos A110, mais 2B114, menos A116. Assim, poxa vida, mas esse cara aqui eu estou incomodado. Então, na carne wings, tá? Uma carne wings genérica. Quanto que é o dado estrutural aqui? Quanto que é o dado estrutural aqui? 110, né? 110 menos 228 vai dar menos 128 mais 2. Ou é menos 2? É menos 2. Menos 2, né? Dá menos 2, tá? Aí fala assim, opa, puxa vida, menos 2, né? Então isso é ruim, né? É ruim ou é bom isso daí? Bom, quando você estuda lá o Hexabox, né, o Hexabox é uma coisa interessante, ele tem lá um lance lá do Hexabox que ele diz o seguinte, que o Hexabox, eles são duas flies contrapostas, né, e ele tem um motivo para isso, porque o Hexabox tem que ser zero cost call pela definição dele, e você troca o quê? O Hexabox nada mais seria o quê? Um módulo B2 da teoria da binarização, só que com os deltas fechados, com cobertura. Então você diminui a sua faixa de ganho em troca de mais segurança. Então o Hexabox é bom. O Hexabox pode ser reunido, pode ser todo resumido que é no módulo B2 da teoria da binarização. Né? E aqui, levando isso em conta, vamos tentar estudar outras coisas que nós chegamos a estudar. Bom, aqui também não precisa avançar muito e saber o seguinte, que essa B114, ele não vai valer só o intrínseco. Ele vai valer o intrínseco mais a taxa de juros, não é isso? Certo? Então, apesar de... Quanto que é a taxa de juros? 2% sobre 114? 2,28. Pois é. Então, quer dizer que essa operação não tem risco. Não tem risco que essa operação você tem que pagar para sair. Porque se ele estiver no 120, esse cara vai valer quanto? R$10. Esse cara vai valer R$4, então vale R$14. E esse cara vai valer quanto? R$6 mais 2,20. Então tem risco isso daí. Que embora você tenha um delta estrutural negativo, ele não tem risco essa operação. Agora a gente tem que dizer que o risco está limitado aonde? Está limitado ao desembolso. Então ele tem que ir lá fazer a conta. Pô, quanto que é o desembolso dessa operação aqui? Poxa, o desembolso tem que desembolsar 50 centavos. Né? Ou R$1. Mas o risco não é de R$1. Porque aqui vale no mínimo 28 centavos, né? Que seria 2% sobre isso, menos o delta estrutural. Então, é isso que a gente tem que chegar. Essa
percepção, né? Quando você tem, todos os estrategistas tentaram em algum momento dominar o mundo, todos eles tentaram, e não adianta alguém chegar e falar, não, eu só estudei isso para ajudar a humanidade a entender melhor, não, todo mundo tentou dominar, tá? E um dos elementos que pode contribuir para isso, que é contribuir, não vou dizer que vai conseguir, né? O que é? É a redução de risco e a tempestividade positiva. Aí você fica, não, mas aí você vai falar assim, poxa, mas é óbvio que isso daqui não tem risco. Agora ficou muito claro que o delta estrutural, ele não é tudo. Não é tudo que você tem que ver. Mas na PUT funciona o delta estrutural. Para esse caso aqui, né? Se fizer com PUT. Mas com COST aqui não tem risco. Então eles têm que avaliar. De repente, se essa operação aqui, eu tenho que gastar, sei lá, onde que eu perderia dinheiro? Cara, aqui não tem como perder dinheiro nessa operação. O máximo é o que eu coloquei. Tá bom. Então, quer dizer, então vamos guardar a Calendar Wing do mesmo jeito como eu falei sobre as Broken Wings. A Calendar Wing nós vamos ter que guardar ela como uma ferramenta operacional. Tá? Único problema, um dos problemas dele, tá? Uma das características, não tem tanta liquidez, não tem liquidez de book na BOVA 11. Então, talvez o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que fazer na mão isso. Vai ter que fazer na mão, tá? E quando você vai fazer na mão, como é que você teria que fazer? Você tem que deixar uma compra aqui, né? Coloca no HD, coloca a compra. Tá, a B114 está, por exemplo, sei lá, 2,20 com 2,30, né? Coloca no 2,20. Esse aqui está, por exemplo, 3,80 com 3,90. Coloca vendo 3,90, você vai ajustando. De 2, de 3 centavos, porque esses quando tem liquidez, você consegue ajustar. E esse aqui, como ele tem um valor menor, ele é menos significativo. Tá? Então, essa operação ela pode ser muito funcional? Pode. Então, a gente tem que começar a olhar para ela desse jeito. Seu grau de funcionalidade. Tá? Poderia ter até asa 5. Até asa 5, a gente vai ter que determinar dentro, né, das nossas estruturas, dentro do nosso dia a dia, qual que é, talvez, né, a melhor asa para operar isso. Como nós estamos trabalhando com operações assim que tem, vamos dizer, vai fazer em larga escala, talvez seja bom fazer o quê? Talvez aqui da 110 com 115. Tá? Aí você tem que no máximo ter o quê? 2 reais de delta estrutural negativo. E vender aqui uma da A117. Também, vamos 118, né? 10, 15, 118, tá? Porque aí você não tem risco essa operação. Você não tem risco de delta estrutural, porque você está tendo uma cobertura. Tá? E aí vem a seguinte pergunta, né? Se caísse uma prova, né? Perguntasse assim, qual que é, né, a principal diferença, né? O que pesa, né, a favor da Calendar Wings comparativamente com a Broken Wings? A Broken Wings dá muita oportunidade numa faixa de preço, mas você tem um problema na Broken Wings. Você paga pela cobertura. E aqui você gera a cobertura, você vende a cobertura. Entende? Então a Broken Wings, a Calendar Wings, né, ela é muito superior à Broken Wings. Mas ela tem maior dificuldade do que? De estar estudando ela, né, até, vamos dizer, até um nível de compreensão, né, da estrutura. Tá bom. Depois lá nos grupos nós vamos estar trabalhando isso, né, colocando, né, algumas estruturas lá de Calendar Wings para a gente estar estudando ela, ver qual que é o comportamento dela. Agora nós estamos falando da Calendar Wings como estratégia, tá? E como ferramenta integrada, seria algo praticamente que monstruoso como ferramenta integrada. Porque, olha só, uma coisa eu fui aprendendo ao longo do tempo, né? Quando você pega uma estratégia boa e evolui ela fica melhor ainda. Quando você pega uma estratégia ruim, né, para evoluir ela, você só vai se machucar. Quando você pega um papel ruim para trabalhar, você só vai se machucar com ela. Agora, quando você pega uma estratégia que já é boa, que ela tem autonomia, você pode mexer nela para o quê? Para trocar o seu risco pela oportunidade. Então, o que eu fiz na Broken Wings? A Broken Wings, o que foi feito? A gente está trocando o risco de perder lá para cima pela oportunidade de ganhar dentro de uma faixa. Então, se essa operação ela tem risco e já é muito
boa quando você combina ela com uma put vendida, imagina uma desse tipo aqui. Então, essa daqui, então vamos lá, né? Então, tivemos lá uma evolução do que? Da borboleta, tá certo? Para Broken Wings, né? E isso daqui para o quê? Para uma Broken Wings integrado, e fomos o quê? Para uma operação de uma operação híbrida, tá certo? Então você tem aqui no caso o quê? Um booster híbrido, né? Um booster híbrido, que já mostra, né, o quê? O seu potencial, né, pela sua faixa, né, operacional, pela sua faixa positiva. E uma Carden Wings? Então a Carden Wings, como ela não tem risco, nós podemos começar a negociar com ela. Vamos começar a negociar. Então, só que a Carden Wings, ela tem talvez um problema aqui. Ela tem um problema um pouquinho mais sério, porque a Carden Wings, ela tem uma característica ruim no seguinte sentido. Na Broken Wings, o miolo está ATM. Só que o miolo ATM, ela é vendida. Então, o que você pode fazer? Você pode vender um pouquinho de uma call. Você está vendido em put, você pode vender um pouquinho de call e comprar um pouquinho de put que está vendida. Ou seja, você pode fazer o desequilíbrio lá. Aqui já é mais complicado por conta do seguinte: se o papel está 114, é aqui, né? O problema está aqui. Eu não consigo. Essa put aqui está muito barata. E essa put aqui do 118 está muito cara, está muito dentro do dinheiro. Então nós vamos ter mais problemas para fazer o quê? Uma boa, vamos dizer assim, uma boa troca de risco aqui. Então nós temos que começar a pensar o seguinte: então, essa estrutura aqui, onde que ela dá problema, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui, né? Então, quando a borboleta, a borboleta para Broken Wings, o que ela é? Ela é uma mudança, né? Praticamente colateral, né? Você tem lá, continua sendo call, tá? E aqui ele chama uma mudança temporal. Aqui é uma mudança colateral, aqui é uma mudança temporal. Nós estamos mexendo o quê? Na estrutura do tempo aqui. Então aqui para Carden Wings, por exemplo, aqui tem uma mudança, né, de colateral, aqui tem uma mudança o quê? De tempo. E só que é o seguinte, a natureza, ela é muito sábia. A natureza e os sistemas humanos, eles são muito sábios. Tá? Bom, não se tem dúvida que vocês lembram lá do Ebola, né? Do Ebola. O Ebola causou um medo inacreditável. Tinha até pesadelos com o Ebola. Isso daí foi o quê? 1997, 98, né? Sei lá. E a história do Ebola foi que, toda a história lá, que um cara foi lá com uma profissional do sexo dentro de uma caverna lá e se cortou e trouxe o vírus. Bom, tem vários relatos como que Ebola apareceu, né, entre os seres humanos, tá? Só que inacreditavelmente, ou graças a Deus, não deu em nada. Algumas pessoas morreram, mas o Ebola não conseguiu acabar com a humanidade. Todo mundo dizia que ia acabar com a humanidade, não é? Que a gente falava que ia acabar com a humanidade. Porque o que acontece no vírus? Vamos dizer, se o vírus fosse escolher, existe uma correlação entre com transmissão e letalidade. Aquele vírus que se transmite muito fácil, né? Ele não pode ser muito letal. Então, se ele for muito letal, ele não consegue a transmissibilidade muito fácil. Por quê? Imagina que são uns vírus que, assim que você ele entra no seu corpo, você morre em 10 minutos. Quer dizer, se você tem 10 minutos para infectar o próximo hospedeiro, não é isso? Então, quer dizer, a natureza, né, até o vírus tem que fazer o quê? Uma dosagem para ele poder se espalhar. Se ele pudesse fazer um planejamento, ele tem que escolher entre letalidade e transmissibilidade. Tá? Então você tem esse equilíbrio na natureza. A natureza é sábia. Aquele que é muito letal geralmente não vai conseguir se transmitir muito, porque o cara morre antes de transmitir para o próximo. Isso já aconteceu, né, em outros, as grandes pandemias, né? O que aconteceu? Vamos pensar assim nas grandes pandemias que os seres humanos tiveram. Em algum momento ele acabou sozinho. Não é que acabou sozinho. Se aquela população lá ficou lá num lugar e tinha uma epidemia lá e morreu todo mundo, não conseguiu transmitir para outros lugares.
Tá? Então tem esse lance, né? A natureza ela é sábia, né? E por incrível que pareça, as próprias estruturas elas são assim. Aquelas estruturas que são as melhores, que elas autonomamente são muito boas, elas são difíceis de integrar as outras. Quanto melhor a estrutura, mais difícil existe uma possibilidade de você aplicar, né, o quê? Uma compensação dual nele. Isso meio ensinando. Esse daqui, a gente vai ter que quebrar a cabeça para melhorar ele. Vai ter que quebrar a cabeça para melhorar ele. Será que como é que a gente vai melhorar? Se uma broken wings que é razoavelmente frágil, né? Quer dizer, subiu muito pode dar problema, uma fly escalena caiu muito pode dar problema, mas a fly escalena é muito fácil de você mexer nela, para você atender melhor o seu risco. Comprado em 10, vendido em 20 de put. Pô, isso eu comprar 10, vender 17 e vender 2 quilinhos de call. Já resolve o meu problema. Então fica fácil de você mexer o quê? Na sua estrutura. Essa é difícil de mexer na estrutura. É muito difícil mexer na estrutura. Porque aí logo de cá você fala, tá bom, o papel tá quanto? Tá 114, 115. Quer dizer, o que eu tenho que fazer aí? Eu nem me preocuparia com esse cara, que provavelmente vai virar pó. Então talvez você tenha que mudar um pouquinho isso daí. Talvez, né, assim, então talvez, né, para a gente melhorar essa estrutura, nós temos que mexer naquele, mas não adianta mexer por mexer, tem que mexer para melhorar ela, para você ter o que? Um conforto de levar até o final. Eu tenho quase certeza que esse cara aqui vai morrer, vai virar pó. Eu acho que esse cara vai virar pó. Eu tenho quase certeza que esse cara vai virar pó. Mas e se ele não virar? Qual que seria o grande problema? Se o negócio, o que eu ficaria meio pé da vida é que se isso aqui explodisse e eu não teria o quê? Eu não me beneficio com o quê? Com a estrutura, porque embora não tenha risco, não tem graça de você jogar sem ganhar, né? Se ele subir demais, para 120, eu vou receber um pouquinho só. Então aqui nós temos que mexer onde? Na simetria dele. Vai ter que talvez mexer na simetria dele. Então não pode ser de 1 para 2 para 1. Tem que sobrar alguma coisa aqui, sei lá. Como vem de 1, compra 2, vem de 0,8, por exemplo. Porque aí, pelo menos se algum dia acontecer do mercado subir muito forte, esse 0,2, 0,3 que sobra mais aqui, vai fazer o quê? Uma diferença significativa. Tá? Então a gente tem que começar a pensar, será que o que dá para mexer? Nós vamos chegar lá, mas aqui talvez a melhor mexida seja o seguinte, vamos pensar que isso daqui está custando, sei lá, está custando alguma coisa, está custando, está no 115, está custando, sei lá, 1,20 por exemplo. Talvez fosse melhor, tá, não estar vendido aqui no 118. Quem sabe vendido somente no 115. Pô, mas no 115 é ruim, por quê? Porque no 115... se chegar acima do 115, ele já vai dar exercício. Então a gente tem que conseguir dosar isso daí. Tem que dosar esse risco aí, tá bom? Então vamos lá, né? Eu acho que vamos tentar trazer mais para perto aqui, tá? Não, isso aqui não é uma ideia, uma operação definitiva, tá? Tem que ver qual deles que dá para mexer melhor. Talvez esse esteja longe para mexer. E se for esse daqui? Quem sabe, né? Eu mudar isso aqui para 115, né? Só que em vez de vender 1 quilo, vender, por exemplo, meio quilo da 115. Poderia ser talvez melhor. Tá, mas esse já vou avisando, ele é difícil de mexer. É difícil melhorar ele. Então, mas a gente já pode começar a estudar ele aqui. Vamos começar a dar uma estudada para ver qual que é a sua evolução ao longo, né, de um exercício. E aí vão começar a surgir o quê? Vão começar a surgir, talvez, elementos que possam fazer a gente, talvez, trabalhar melhor, né, alguma assimetria aqui. Tá, aqui o ruim mesmo é se ele subir, eu acabo não ganhando quase nada. Então você tem que mexer em algum momento, vamos ter que mexer em alguma simetria aqui. Tá? Então, deixa eu ver, kind of butterfly, né? E aqui, né, uma kind of wings, né? Com o quê? Aí a gente não vai ser só híbrido, né? Vai ter que ser o quê? Vai ter que ser híbrido, tá? Nós vamos ter que mexer, né, na simetria. Vamos ter que mexer na simetria dele, né? Então, nós temos aqui uma simetria de quantidades, vamos ter que dar uma mexida na simetria. Vai ter que mexer lá na simetria, tá? Aí eu cheguei a comentar, né? Então, mas quando você tem uma estrutura que ele tem um grau de imperfeição maior,
talvez seja um pouco diferente. Tá? Então a Carne Wings, o problema é que ela é muito perfeita. Ela já é muito perfeita. Né? Mas será que isso é algum jeito, né? Olha, sempre vai ter. Sempre vai ter algum jeito de melhorar. Mas todo ele vai incorrer em algum tipo de risco. Tá? Mas pode ser que isso a gente vai trabalhar um pouquinho mais nos grupos lá para a gente ver como é que vamos fazer um teste aqui. Mas aqui a gente já pode ter alguma certa ideia, né? Olha, sei lá, quando ele estiver aqui, talvez vender um pouquinho de alguma opção aqui no 114, 115 e zerar um pouquinho isso daqui. Pode ser, sei lá, vender 100 e comprar 300 isso daqui. Pelo menos esse negócio disparar, você ganha alguma coisa. Tá? Porque é super chato você montar uma operação e no dia que ela explode, por exemplo, você não ganha nada, né? Então tem que gerar o quê? Alguma forma de assimetria aqui. Tá? Alguma forma de assimetria. Ou se não, ter algum tipo de operação que você ganhe muito se ultrapassar o 118 aqui. Tá? Você ganhe muito, tá? Mas ainda assim isso é muito melhor do que uma Broken Wings. Porque uma Broken Wings, né, você tem mais limitações do que isso daqui. A Broken Wings tem que pagar para sair, né? Esse você não vai ter que pagar para sair. Mas ela tem uma desvantagem. Quem que é o seu grande ganho aqui? Esse cara que vai virar pó. Você tem que levar até os últimos dias. A Carne Wings. Tá? Mas a gente vai ver isso, né, nos grupos lá, né? Vamos trabalhar um pouquinho isso daí, né, nos grupos. Tá? Agora, o modo assimétrico ela já é bem mais imperfeita. O modo assimétrico ela é bem mais imperfeita que a Calendar Wings. Então, ela permite, a gente já sabe de antemão que nós conseguimos, né, mexer nela, tá? E melhorar muito o seu potencial de ganho. Tá? Então, quando você tem risco na estrutura, ela tem mais potencial de ganho. Quando você tem baixo risco de estrutura, fica difícil melhorar o seu potencial de ganho. Tá? Então, lá naquele booster lá que a gente estava estudando, aquilo foi maravilhoso, aquilo é maravilhoso. Porque aquilo lá você viu, a turma já começa a saber mexer, né? Opa, você fez lá da X115 com a V113. Então, pô, já posso fazer do 118 com 114, 118 com 115. Então, é mais fácil de mexer, porque ela permite o quê? Uma gama muito grande. Aqui não, aqui já fica bem mais difícil. Então, aqui, ou você vai ter que fazer desse jeito aqui e gerar alguma simetria, ou você pode fazer com put também. Faço um call com put também fica funcional. Tá? Bom, agora aqui, né, o módulo assimétrico. Então, o módulo assimétrico é aquele lance lá. Então, vamos pegar aqui o exemplo, né? Vamos supor que você comprou aqui, né? Comprou aqui duas da A110 e menos 2 da A115. Aí ele é aberto. Tá? Só que no momento que ele deu uma caída, você fez o contrário. Vendeu uma da A105 e comprou duas da A110. Tá, então isso aqui seria um módulo assimétrico. Tá, um módulo assimétrico. Você tem um booster e um booster reverso. Aqui pode ser até de 3. Tá, então ele teria o quê? Aqui é menos 105. Por enquanto, o que vocês vão trabalhar? Vão trabalhar principalmente, né, os booster reverso, né, híbridos. Né, que aqui eles já viram que a relação de retorno ele é muito bom mesmo. Então vai ter que trabalhar isso daí e começar a olhar para as Carne Wings. Só que as Carne Wings, como elas não chamam praticamente margem, o potencial dele de escalabilidade ele é maior. Mas de potencialização, parece que pelo menos nesse momento a gente não está vendo nenhuma potencialização muito boa, porque se você vender um pouquinho de put e zerar uma parte da A118, acaba acontecendo o que aí? Acaba sendo um negócio super chato, que se o mercado cair, você vai ter que pagar, vai ter que rolar essa put aí. É meio chato isso daí, né? Quer dizer, você até pode ter lucro aqui, mas você vai ter prejuízo na put aqui, mesmo que seja um pouquinho. Tá? Se for um pouquinho só, tudo bem, tá? Mas você pensa assim, mas se ele não subir muito, tá ótimo. Essa estrutura está ótima para eu manter ela. Tá? Então, ou será que não é melhor essa estrutura? Então a gente vai ter que começar a estudar com mais, né, detalhe isso daí. Tá? Mas ainda essa é muito melhor do que a Broken Wings.
Tá? Esse daí é muito melhor, né? Muito melhor do que a broken news, não tenha dúvida. Porque a broken news tem um delta estrutural de -2, mas é um -2 real, né? Esse não, esse é um -2 aritmético só. Porque você tem aqui a vantagem temporal aqui. Tá? Mas vamos lá, então isso aqui ficou como? Ficou menos A105 mais 4 da A110 menos 4 da A115. Tá? E aqui nós sabemos a maravilha que é se ele for acima do 112. Se ele tiver, por exemplo, no 113, esse cara vai valer 4 vezes 3, vai dar 12. Esse cara vai valer 7, vai dar uma baita de uma grana aí. Tá? E se ele cair e derreter, vira tudo pó, não dá problema. Não dá problema nenhum, vira tudo pó e não dá problema nenhum. Aí a questão aí é o seguinte, né? O quanto que esse tem de potencial? O potencial dele é muito bom. É muito bom. Né? Mas eu queria chamar a atenção desse cara aqui. Então, quer dizer, eu fiz 2 boosters e fiz um booster reverso. Então apareceu esse cara aqui. Né? Então, vamos tentar olhar um pouquinho diferente. Que operação que está sendo feita aqui? Não é como se eu tivesse vendido uma da A105 e comprado 4 travas de alta. É isso que foi feito, não é? Vamos supor que eles chegassem no 116. O que ia acontecer? Essa trava de alta ia valer R$5 vezes 4 dá R$20. Vale R$20 isso no 116. E no 116 vale 11. Opa, então peraí. Então o estudo desse modo assimétrico nos levou a esse tipo de conclusão. Eu tenho uma exposição de 1 kg de call, tá? Mas eu tenho outros riscos também. Porque se o mercado cair e ele ficar aqui no 108, eu tenho que pagar R$3 para sair. Então quer dizer, existe risco também. Mas suponha que eu parta do princípio que ele vai suplantar, superar, né, o 110. Beleza. Tá? Aí sem problema nenhum, tá? Não estou tentando expor isso. Então, quando a gente fala, eu fico toda hora batendo nessa questão o quê? Da cognição, tá? O que é a cognição? A cognição é o quê? É um elemento que todos nós temos que desenvolve o que? O nosso raciocínio. E quando eu falo de heurística, o que é? Heurística, tá? É a ciência que estuda o quê? Eureka, a descoberta, o momento, né? Os processos que geram o quê? Os insights. Aquilo que você vai lá, você pode chamar de insight, pode chamar tem gente que chama de baixação de santo, tipo, o cara não está entendendo o negócio, de repente, entendi. O que aconteceu? Baixou o santo aqui, entendi isso daí, tá? Então é um termo que as pessoas usam, tá? Não gosto muito desse termo, não acho legal, tá? Eu acho que, vamos dizer assim, você foi abençoado, pronto. Abençoado, consigo descobrir, tá? Então você gerou o eureka, o insight. Para eu chamar de insight, eu digo eureka, tá? Tem até lá uma charge, né? Do juiz, né? E aí, né, fala assim pro cidadão, né? Fala assim: você estava pelado pelas ruas correndo atrás de uma moça chamada Eureka. O que você tem a dizer, Arquimedes? Tem uma charge, né, no Facebook com isso daí, né? O que você tem a dizer, Arquimedes? Então tem aquela história lá que esse cara ele pega, né? Tem lá um insight lá, né, de que quando você coloca um corpo na água, né, ele desloca a mesma quantidade de água em relação ao volume, tá? Só que isso daí, eles falam disso daí, só que o volume da esfera, né, que também foi descoberto através, né, de um processo desse, já se tinha muito anterior a isso. Então como é que os babilônios sabiam do volume da esfera? Então muito provavelmente eles também conheciam de hidrostática, né? Tá? Mas essas histórias aí vão passando o tempo e a gente não sabe efetivamente o que é a verdade, né? Assim como muita gente vai passar a vida sem saber a verdade sobre a bolsa, né? Que as pessoas que trabalham na bolsa, elas não estão interessadas em enriquecer os participantes, eles estão lá interessados em manter os seus empregos, né? Tem que lembrar disso. Então, quando alguém fala para você entrar na bolsa, vai pensando, né? Se não é porque ele precisa manter o emprego dele lá, precisa entrar mais gente botando dinheiro para perder lá, né? Tá? Mas vamos lá, então a gente viu isso daqui. Então, acho que isso daqui já começa a gerar um outro tipo, tá? de insight. Vai gerar um outro tipo, tá? Isso aqui não é zero cost, você vai ter que pagar, tá? Mas a gente viu essa estrutura aqui. Então, a gente pensa o seguinte: será que a gente não pode fazer a mesma coisa com a put? Eu posso vender uma put e fazer 4 travas de alta, ou 3 travas de alta, ou trava de baixo, não é isso? Então é isso que a gente tem que falar. Quando você está estudando, tá?
derivativos, você não pode estudar pela metade. Assim, não, mas isso aqui eu já sei, quer debater? Não é isso, tá? Você tem que estudar, porque você não sabe qual que é o elemento que vai te gerar o quê? O insight para você chegar no outro elemento. Então a gente já viu que, quer dizer, de alguma forma dá para fazer uma operação dessas, por exemplo. Não é essa 105, tem que ser talvez 103 com 109 com 115. Bom, não interessa, deve ter alguma operação que dê para fazer desse jeito aí, tá? Então aqui nós estamos vendendo uma call e fazendo 4 travas de baixa. E por que a gente não pode vender uma put? 4 travas de alta, tá? E se a gente fizesse com a put? Acho que dá para fazer com a put também, não dá? Então vamos lá, né? Quanto que é uma trava de baixa de uma put da 113 com a 110? 113 com a 110, 2, tá dando mais ou menos aí, sei lá, 1,20, R$1, por exemplo, vai? Então vamos lá, vamos supor que você viu lá que uma da M113 menos M110 vai dar R$1, por exemplo. Então você viu isso, tá certo? Você observou que uma da M, né, tá 112 um pouquinho, uma da M116 está mais uns R$4. Beleza, então você teoricamente você pode fazer o seguinte: vem uma da M116, né, com 4 da M113 e vendo 4 da M110. Daqui funciona. Então vamos ver qual que é o risco disso daqui. Se o mercado cair e vier para cá, está ótimo. Mas se o mercado subir, o meu problema é se ele ficar no 115 ou no 114. Porque esse cara dá exercício e esse não. Então tá ruim o negócio. Não tá muito bom, né? Não tá muito bom. Mas suponha que eu faça o seguinte: falo, não, eu vou fazer o seguinte. Eu acho que não vai vir abaixo de 110. Eu acho que não. Nem do 111. Então, eu acho, tá? Não é porque eu tenho certeza. Então, e se a gente fizer o seguinte? Eu troco isso, mantenho isso aqui da M116, só que eu troco esse cara aqui. Eu troco por 4 da M111. Então, eu vou receber mais, não é isso? Eu recebo mais dinheiro. Né? Porque a M110 vale uma coisa e a M112 vale mais. E ao invés de eu comprar uma da M113, como é uma put, tá? A put ela é mais frágil e outra. Você já reparou que a put longa, ela é barata em relação à put curta, principalmente longe do vencimento. Então aquele lance lá, o cara reclama que a Ambev sempre estaciona no 14 e no 15. E eu falo que isso é uma benção. O cara fala que, a rolagem da put é uma porcaria no começo do exercício. Então, se é uma porcaria, quer dizer que a longa é barata, não é? Então, eu preciso dizer, a put longa ela é muito barata no começo do exercício. Então, em vez de eu comprar a put da M113, sei lá, para pagar R$2, eu posso comprar a longa por R$2,30, por exemplo, baratinho. Então, eu troco isso daqui por 4 da M113. Pronto. Então, esse passa a ser talvez vamos dizer, uma alternativa ao módulo assimétrico. Tá? Posso fazer isso? E se tiver mais explicação? Posso fazer M117 mais 4 da M114 menos 4 da M112? Pode. Você pode, né? Você só tem um problema, né? Se cair demais, essa longa aqui vai te machucar. Se cair demais, era melhor você estar o quê? Somente no modo assimétrico convencional com put. Mas isso deve funcionar. E se você acha que não vai chegar no 113, beleza. Menos M118 mais 4 da M115 menos 4 da M113. Pronto, também seria uma boa operação? Acho que seria. Então a gente tem que começar a olhar também para isso daqui. Começa a olhar para isso. Não, aqui só dá para comprar 3. Não tem problema, compra 3. Agora vamos tentar entender o que acontece aqui. Se surgir no post-call e o mercado explodir, o mercado subiu para caramba, foi lá para o espaço. Beleza. Se for para o espaço, virou tudo pó, não tem problema. E te sobra quem? A M113. Certo? Sobe a M113. Se for para o espaço, daqui vira pó, te sobe isso daqui. Se o negócio subir muito, isso vira pó e sobe isso daqui. Agora o problema é, e se ele ficar aqui no meio? Bom, aqui para baixo, você sabe que você vai ter problemas aqui para baixo. Então você não pode fazer esse lote muito grande, tá? A gente pode até dizer o seguinte, olha, para cada
2 ou 3 colos vendidas, você pode fazer só uma dessa daqui. Eles têm 4, né? Tem exposição de 4 puts longas aqui. Ela vai ser fantástica? Vai ser fantástica. Se o mercado vier para 116, vai ser fantástico. Por quê? Essa M113, embora ele fique longe, se ele vier para 116, isso aqui praticamente virar pó, esse cara vai valer mais ou menos 80, 90 centavos. Então o potencial ainda é muito grande. Agora, se ele estiver aqui no 111, tá bom? Esse cara vai valer 5, esse cara aqui vai virar pó, e esse cara aqui vai estar valendo quanto? Um monte. Vai estar valendo um monte. Tá? Se tiver no 111, esse daqui vai estar valendo R$2,80, R$3. 4 vezes 3 vai dar 12. Menos, né? 5 vai dar R$7. Então aí o potencial de ganho é quanto? É R$7 por, né? R$7, né? Por lote, né? De 1.000 de put. Agora essa estrutura aqui, né? Nós estamos jogando o quê? Mais ou menos a TM, né? Dá para melhorar ela? Aí nesse caso dá. Nesse caso dá para ter melhorias muito significativas. Tá? Então aqui, por exemplo, se eu pensasse o seguinte aqui, e se eu vender um pouquinho de call 113, né, e deixar só 3 kg de M113 vendido, de M? Até poderia, ficaria maravilhoso, porque você teria aqui uma situação em que você zeraria, né, o seu risco caso o mercado caísse, porque tem delta estrutural aqui. Você tem um delta estrutural de 3 negativo, e aqui você tem um delta estrutural de 2 vezes 3. Então, se você zerar um pouquinho disso daqui, ou 1 kg disso daqui, vendendo um pouquinho de call, você já torna essa operação extremamente vencedora. Tá? Então, é isso que a gente vai começar a ver. Então, suponha que o mercado começou a subir, explodiu, veio para 116, 117. Isso está no mega lucro, não é? O problema é se ele voltar. Então, talvez aqui nós podemos fazer um ajuste do tipo assim, olha, se o mercado subir muito forte, e essa M113 está valendo, sei lá, 50 centavos, talvez seja o caso de fazer o seguinte, não vai vender muita coisa, você vai vender aqui, né, o mercado começou a subir, vende 0,1 de A113 e compra 1 kg de M113. Pronto, resolveu o problema. Então, se o negócio puxar muito forte para 118, isso já está dando lucro. Mas você quer segurar esse lucro aqui e esperar espiar tudo isso daqui, zerar isso daqui. Tu vai lá, vende 100zinha e compra 1 kg. Aí você vai ter o quê? Menos 1 kg de M118, 4 kg de N115 e só 3 kg vendido de M115. Então, é uma estrutura que você não vai montar na mesma hora para fazer isso. Você vai montar quando você achar que pode montar. Vamos supor que você montou 5 quilos lá, por exemplo. Contou lá, 5 quilos, aqui fica 20, nossa, é grande. Tá? Só que aí quando o negócio puxa, o que você faz? Vende aqui, então são 5 quilos, vende 500 disso daqui e compra lá, o que tiver, se for 5, aqui vai dar 20. 5 com 20, tá certo? Então você vai vender lá 1 quilinho aqui e vai zerar 5 quilos dessa put aí. E aí você zerou o risco desse cara aqui, ó. Zerou o risco dele. Se o negócio afundar, você sabe que você não vai perder dinheiro, porque o delta estrutural fica positivo, tá? E é só você aguardar ou a call virar pó, ou então esperar realmente a expiação dele. Mas se você vender 0,1 e comprar isso daqui, a sua estrutura, você está vendido em 100. Quer dizer, você tem de N115, né, 40 vezes mais do que o que você tem de call vendida. 40 vezes mais. Então, acho que não tem muito risco isso daí, né? Esse risco não é muito grande. Tá? Então, como eu falo, essa estrutura, você veja, né? Até mesmo em que estrutura que você tem que trabalhar mais, dispor sua energia. É difícil de dizer. Mas eu vou te dizer uma coisa, né, que é muito importante. Você tem que ter noção de quais são as estruturas que você pode melhorar muito e quais que não dá para melhorar tanto assim. Tá? Bom, todo mundo já teve 22, 23 anos, né? Um dia vocês passaram por isso, né? E já um dia eu cheguei para um mecânico. Tá? Não, eu não gosto de correr, tá? Não gosto de correr. Eu cheguei para um mecânico, né? Que é o meu mecânico, que quando você estava lá, tem uns carros
podres lá, né? Com o carburador falhando, né? Eu perguntei assim para ele, Wagner, né? Poxa, né? E eu tinha um amigo que gostava de correr, gostava muito de prova de arrancada, né? Eu falei, pô, tem um amigo meu aí que ele tá com um dojão aí, o que você acha de preparar ele, né? Ele virou para mim e falou assim, não adianta. Não adianta, cara, o dojão, tá? Eu adoro o dojão, aquele dojão, né? 8 canecas, mas para você preparar a prova de arrancada, você tem que pegar um carro certo. Pô, mas o que é o carro certo? O cara tem um dojão, né? Falei, não, você tem que pegar um Opala 6 bocas. Falei, mas por que não funciona? Cara, o dojão é muito pesado, a estrutura dele não dá. Eu posso fazer o melhor possível, ele não vai ganhar de uma prova de arrancada daquele Opala SS preparado, cara. Aí eu fiquei, poxa vida, né? Porque tem um dojão, né? Que não tem muito jeito. Eu cheguei lá falando, cara, o mecânico falou que você tem um Opala SS, é melhor do que o dojão. Então, assim, isso daí é uma coisa que você fala assim, pô, você pode até não entender de carro, mas se você vai lá, né, no Google, procura lá, Dodge Dart, Dodge Charger, você vai ver que o peso dele é muito maior do que o de um Opala. Então, para uma prova de arrancada, não é muito legal. Tá? Então, você também tem que encontrar a estrutura certa para trabalhar. Você tem que encontrar o ativo certo para trabalhar. Então, você pega um ativo que é muito ruim, muito volátil, não adianta. Você pega uma estrutura que ela já é muito boa, talvez não seja o caso de investir tempo nele para melhorar. Você tem que melhorar aquilo que dá para melhorar. Então, aqui, ó, essa estrutura toda ela tem fragilidade, isso daqui. Porque se subir demais, você vai se lascar. Essa, se cair demais, você vai se lascar. Então, por incrível que essas estruturas que elas têm um nível de fragilidade, elas podem ser melhoradas com mais facilidade. Existe meio que esse lance em estruturas de derivativos. Aqueles que são muito bons, eles têm pouca possibilidade de melhoria temporal. E aqueles que têm mais fragilidade têm possibilidade de melhoria, né, mexendo, né, no seu conceito de dualidade. Aí, então, se vai depois vamos fazer um estudo, fala, não, então vamos pensar que esse mês que vem nós vamos olhar um modo assimétrico híbrido. Faz mais sentido do que uma Kyler Wings, mas não pode deixar de estudar isso, de acompanhar. Talvez esse daqui, vamos postar algum lá para a gente acompanhar. Porque a gente não sabe em que momento que a gente vai encontrar, vamos dizer, olha, tal estratégia combinada com essa maximismo. A gente não sabe. É o que eu sempre falo, nós nunca vamos saber, né, os caminhos que nos levam, né, ao quê? As vitórias. Tá? Tem sempre, né, tem até, né, algumas pessoas que falam assim, olha, a derrota, todos conseguem conviver bem com isso. Tá? Conviver com a vitória é difícil. Os derrotados, os que perdem dinheiro na bolsa, todos eles seguem mais ou menos o mesmo caminho. Mas os vencedores não, cada um achou um jeito diferente de vencer. Os que vencem na bolsa acharam algum jeito de vencer, geralmente ou é o quê? Uma defasagem temporal, ou seja, alguma coisa que anda na frente e ele toma uma decisão, que no caso é Gerdau. Né? Quem opera Gerdau deve olhar alguma coisa lá na Vale, algum padrão de comportamento e viu que isso funciona. Sempre que acontece aquilo, acontece a mesma coisa na Gerdau. Então, quer dizer, uma antecipação. Ele encontrou o quê? Um processo de tomada de decisão objetiva que antecipa o movimento. Ou então você tem uma fenda. Né? No caso, por exemplo, do hedge assimétrico, do modo assimétrico, em dado momento da história, teve grandes fendas que você podia montar sem ter risco de perder dinheiro. Tá? Mas também aquela fenda se fechava em menos de 15 minutos. Tá? E aqui nesse caso, o que nós estamos trabalhando? O nosso lance, o que é? Ter o que? Sempre o tempo a favor. E sempre ter o tempo a favor como um direcionamento de pesquisa e de imersão nos estudos, ele pelo menos mostra-se bastante vencedor. Ter o tempo a favor. E a gente vai pegar uma estrutura que tem uma certa fragilidade temporal, que está comprando na put longa, mas não é obrigado a comprar put, podia ser na curta. Só que aí se ele ficar entre 116 e 113, você sofre. Tá? Então talvez aqui, a gente tenha até que mexer nisso aqui. Será que é melhor então não comprar 3, comprar só 2 e comprar 2 curtas? A gente pode mexer nisso também. Tá? Comprar 2 curtas e, né? Agora, assim, seria maravilhoso se montar uma estrutura dessa e ele vir aqui para 111. Seria maravilhoso, né? Porque você teria um ganho aí muito ó, isso aqui, por exemplo, veio para 109, porque aí, ó, isso daqui vai valer R$3 vezes 4 dá 12. Isso daqui vai valer quanto? No 116, no 109 vai valer 7. Então seria maravilhoso poder ter essa estrutura. Toda estrutura é boa quando dá certo. Toda estrutura é boa. Agora, e quando dá errado? O que é dar errado aqui? Dar errado aqui, ele fica aqui no meio. Então, para ficar aqui no meio, eu já resolvi o problema. Isso aqui funciona.
Mas eu jogo um outro problema. Se o mercado afundar, eu sofro para sair. Eu gero um outro problema. Só que agora eu já resolvi esse problema. Se o mercado puxar, eu vendo um pouquinho dessa call, vendo 1/10 do lote, em vez de 1 quilo, e vou comprar um monte de put aqui para eu ficar o quê? Com a estrutura fechada aqui. Tá? Com a estrutura fechada, tá? Então é assim, em tudo você vai ter problema. Aí agora olha só, se isso for feito, e o mercado vier aqui para 114, então vamos lá, 4 vezes 2,50 dá 10, M 118, se for no 114 vai valer 4, 10, vai dar 6, 7 reais. Se você pegar 6, 7 reais e dividir por esse 0,1, dá quanto? 60, 70 reais. Porque o único que vai ter risco é essa call vendida aqui. Então é assim que a gente vai avançando, né, no desenvolvimento e vamos tentar chegar sempre o quê? Naquela estrutura que maximiza o seu resultado em função do risco que você corre. Porque depois que a gente viu lá as ITAs, conseguimos uma métrica clara do que é lucratividade, quer dizer, uma lucratividade sob exposição. Se sob exposição a sua lucratividade é de um real, por exemplo, que nem é no busto horizontal, é bom, né? É bom porque teoricamente não tem limite. Você pode fazer quanto busto horizontal quiser, desde que você tenha margem. Só que é R$1 que você ganha na rolagem. E aqui não é R$1. Aqui ele é um valor muito significativo. Ou talvez até tivesse, né, uma combinação dessa entre call e put que a gente já monta e já sabe, olha, eu já montei aqui e realmente o risco aqui na queda eu não tenho risco nenhum. E na alta só teria um risco se ele viesse para 125, por exemplo. Tá? Mas aqui a exposição é tão pequenininha que acho que não vai ter grandes problemas não. E, né, o que fazer, né? Nunca é conclusivo. Nós não temos uma estratégia, essa é a melhor estratégia. Não, isso nunca a gente vai ter, porque está sempre em constante metamorfose. O mercado está mudando toda hora, tá? E até quem diz que achou a fórmula mágica, achou a fórmula definitiva, está mentindo. Ou está mentindo ou está enganado. Né? E se ele achou, provavelmente em algum momento ele vai quebrar. Sempre existe alguma janela de risco. O que é importante é controlar essa janela de risco. Então aqui, olha, se realmente a gente conseguir fazer isso daqui, aliás, esses dias dava para fazer isso daqui, né? Isso dá para fazer esses dias. Por esses dias, acho que não era nem com a série M, era com a série O, quer dizer, 2 meses para frente. Então, talvez 2 meses para frente não seja um grande negócio, porque numa queda mais, então você teria mais problemas na zeração. Tem que lembrar que isso daqui você tem que zerar no final do exercício, não é para carregar. Tem que zerar e liquidar ele. Então, a gente tem que ter uma certeza quase que absoluta que numa grande faixa de preço, talvez entre 118 até 108, por exemplo, nós tenhamos o quê? Uma saída sem ter que desembolsar dinheiro aí. Mas que temos uma chance muito boa nessa faixa de preço aqui. Se tiver perto de 115, esse cara vai valer R$3, esse daqui vai valer R$1,80, R$2. Então, 4 desses cobre facilmente essa operação aqui. Então, né, o estudo segue aí, tá? E vamos começar o quê? Vamos dar um foco nas estruturas híbridas, né, nos boosters reversos, né, híbridos, e aos poucos ir controlando, tendo o quê? Tendo um aprendizado em cima dessas outras estruturas aqui que a gente vai estar estudando, né? Então é isso aí. Até amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais 2 blocos aí, né? E não tem jeito, né? Ou você estuda, né? Ou você fica no caminho aí, sempre procurando, né, alguma coisa, né, para perder mais dinheiro, né?